que eu identifiquei como uma ruptura cara, identificada em alguns procedimentos comuns, que eram a questão do conflito, a questão da não linearidade, um desses filmes, um dos filmes que era Câncer, o outro ali no Delírio, o outro no Copacabana do Namor, todos então da década de final da década de 60 e 70, mas um deles chamava de Estudiar a Produção de Montanha, que era de um cineasta desconhecido praticamente, já faleceu precocemente, e esse filme chamava Estudiar a Produção de Montanha, que era uma nova versão do filme do livro do Mário. Como esse filme já era na década de 80 e ele se referia ao modernismo, eu me interessei em pesquisar outros filmes que tinham como temática o modernismo e que eram feitos na década de 80 também. Eles tinham uma diferenciação em que eles não eram adaptações, eles se referiam ao modernismo de uma outra maneira. Então eu vou ler o texto, já fazendo essa introdução, vou tentar mostrar alguns pedaços dos filmes que eu escolhi, que são O Homem do Pau-Brasil, que é o Oswald de Andrade, que se refere ao Oswald de Andrade, que é uma espécie de síntese, obra de biografia do Oswald de Andrade, e um filme chamado O Filme Brasileiro, um cineasta chamado Sete de Barros, que eu, quando escolhi o filme dele, os filmes não estavam em voga, era um título um pouco duvido esse filme, mas no ano passado, em maio desse ano, se não me engano, ou abril, o filme livre lá no CCTV passou toda a obra dele, que é de curtas-metragens e longas, no CCTV. Então, quer dizer, houve já uma disseminação em cima do trabalho por conta dessa mostra do filme. Bom, a redescoberta do escritor Oswald de Andrade pelos poetas concretos, em especial Oswald de Andrade, e a retomada da noção de antropofagia a partir do tropicalismo fizeram emergir o interesse pelas obras dos modernistas. O cinema brasileiro voltou-se para o modernismo a partir do final da década de 60. Em um panorama rápido, podemos destacar alguns trabalhos de realizadores que filmaram obras do período. Se a partir do final da década, a referência do cinema brasileiro ao modernismo direta, nos primeiros anos do cinema novo, essa ligação não se faz muito grande. Em um artigo publicado na revista Cinemais, em 2007, CBR afirma que, com exceção da obra de Joaquim Pedro, não há uma influência direta no modernismo da década de 20 sobre o movimento cinematográfico, muito mais ligado à tradição cinematográfica que se formou no Brasil desde o surgimento do especial Roberto Pereira, que se configurava a partir do diálogo com o nacionalismo brasileiro. No entanto, Pierre detecta como traço comum entre os dois movimentos uma forte tendência nacionalista que tinha como propósito criar para o país uma expressão própria e condizente com a realidade brasileira. Eu fiz uma pequena súmula aqui de alguns filmes que tratavam do movimento do período, mas como o tempo está passando, eu vou pular essa súmula. Alguns filmes que foram Macunaíma, Uma Lição de Amor, do Jorge Corel, curtas-metragens, o Capitão Cristalil, Terapia Monte Grande, também curta, do Omar. Vou já passar para a década de 80. Na década de 80, vemos uma nova leva de filmes que se envolvem para o universo modernista. Trata-se menos de adaptações ou versões de obras do que da busca de trabalho em diálogo com as ideias do período. Os artistas fundidos das suas obras tornam-se também personagens. Em 81, Joaquim Pedro lançou O Homem do Pau-Brasil, um filme no qual tentou fundir vida e obra do João de Andrade. Júlio Bressan, em 82, Cristal Buch e Júlio gira em torno de um encontro imaginário entre a Martim Cabo e o João de Andrade, rodeado por João Luiz. O Rei da Tela foi levado ao cinema por mundo da Celso em 1983. Reunindo, além dos trechos filmados da peça, materiais ligados a novos projetos dos diretores e prêmios de família. Em 84, Paulo Veríssimo finalizou Chupiá, uma história que parte do retorno
um suposto retorno do personagem de Mário de Andrade à Terra após ter sido transformado em estrela no final do livro. Na década de 90, destacamos o filme Os Valdianos, um longa-metragem composto por 5 episódios filmados por Roberto Moreira, Rogério Chandela, Lúcia Moraes, Júlio Bressani e Inácio Zatti e Ricardo Dias. Os dois filmes que vou destacar aqui são realizados por diretores que têm uma forte ligação com o modernismo. O Homem do Pau Brasil, de João Pedro de Andrade, lançado em 81, e o filme 100% brasileiro, de Zequete de Barros. Joaquim Pedro, no início de sua carreira, filmou 2 jogos de jogo das duas pertencentes ao ambiente cultural modernista fora da cidade de São Paulo. O Poeta do Castelo, que ele focalizava o Manuel Bandeira, e o Mestre de Apicultos, que ele focalizava o uso da freio. Também podemos considerar como uma referência ao modernismo um outro curta realizado em 78 por Joaquim Pedro, o Aleijadinho, confiado a ele por Lúcio Costa, responsável pelo roteiro e texto do filme. O arquiteto e escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, valorizado pelos modernistas, principalmente a partir da viagem que fizeram com Leto Andrade, as cidades históricas, em 1924, foi tema de um estudo de Mário de Andrade no Brasil. Em 69, Joaquim Pedro filmou Macunaíma, uma versão de Mário de Andrade, do livro de Mário de Andrade, atualizando a obra para o contexto que passava no país nos anos 30. Esse filme, realizado em uma fase de cinema novo almejava a comunicação com o público, foi grande sucesso de bilheteria. As filmagens se iniciaram em 78, quando o regime militar ficava mais violento, tornando o cenário político brasileiro pós-golpe ainda mais pesado. Incorporando elementos da cultura pop e traços da chanchada, dominadas pelas brasileiras da década anterior, Joaquim Pedro carrega nas tintas e transforma o primitivo Macunaíma Mário Gradiano em um personagem sem saída, retrato de um povo imponente, inerte, diante das transformações políticas e sociais que ocorreram no Brasil e no mundo. Em O Homem do Pau Brasil, vida e obra de Oswaldo de Andrade são abordadas de forma livre e inovadora. O poeta aqui é dividido pelo lado feminino e masculino, interpretados respectivamente por Rita Lanante e Flávio Galvão, que aparecem em cena simultaneamente. Aspectos biográficos do autor modernista de sua obra se misturam. Sobre esse aspecto, é interessante citar rapidamente um trecho escrito pelo professor João Mesmeira sobre o filme, entre aspas. O filme integra espetacularmente o homem, artista, Oswaldo de Andrade, em sua ficção, apagando essa diferença numa instigante confrontação entre uma e outra. No filme, ora é a biografia que gera ficção, ora é o processo inverso que se estabelece como princípio narrativo. O filme se concentra em 3 partes principais do discurso de Oswaldo, condensando nelas muitas das ideias presentes em sua obra. Na primeira fase, fazendo a Semana de Arte Moderna e a paixão de Oswaldo por Doroteia, a jovem bailarina e a Cíntia Talento. Em seguida, acompanhamos a importante viagem do mestre Leto Andrade, cruzando a antropofagia e o movimento com Tarsila do Amaral, denominada no filme Branca Clara. Por fim, o filme se concentra na politização de Oswaldo, seu comprometimento com as questões do Partido Comunista vivenciado por Fagun, no filme denominado Rosa Eletrônica. Superada também esta parte do filme consagrar a volta à antropofagia e a predominância da parte feminina de Oswaldo, retornando à sociedade brasileira ao matriarcado primitivo a partir da Revolução Caraíba. O Homem do Pau Brasil é uma rica fonte de referência sobre a cultura brasileira, das músicas que variam do universo popular ao repertório erudito de Vila Lobos, até a iconografia, que remete principalmente à obra de Tarsila do Amaral. Os cenários produzidos por Hélio Aschenbauer remetem ao ambiente teatral, assim como o tom recitativo dos personagens. Todas essas referências culturais, remetendo a diferentes tipos de arte, são costuradas pelo tom humorístico que predomina no filme e tem tudo a ver com a referência recitativa do João Andrade. Por retomar questões que temos presentes em filmes anteriores, Mente considera este último filme de Joaquim Pedro de Andrade como uma obra-prima do seu trabalho. Eu quero mostrar um pouco, então, um pedaço do filme, porque depois eu vou falar sobre o 100% brasileiro, e para mim são filmes que são muito próximos, em termos de procedimentos estéticos. Né? A gente tem essa questão que eu falei de uma encenação teatral, né? Os atores cantando, né? Os cenários elaborados por artistas plásticos, cenários
fundamental, né? E essa referência à cultura brasileira. Então eu quero mostrar um pedacinho do pau-brasil e depois eu vou mostrar um pedacinho do 100% brasileiro. O 100% brasileiro eu não falei ainda, mas eles na verdade contam também um pouco a história do Clécio Andrade, um poeta que veio, se juntou ao grupo modernista de São Paulo em 1924, a partir de uma viagem que a Marcila e o Oswaldo fazem à França. Então pode tocar. Aqui é importante mostrar a questão do cenário, né? Esse é o Oswaldo masculino, né? Toda a cenografia, feita de nada mais. São Paulo, Farino, né, da Salfila, a barragem, a maneira dela pronunciar. A vida é uma besteira, cara. Ao lado de você. Bolsa de vidrinhos de dentro. Na minha opinião, dará lá muito lugar. Pode ser que não seja elegante de longe, mas de frente, então é navio, né? O cenário Déspotas apenas um aprendimento o que é, afinal de contas, um aprendimento? Nos separaremos alguns, mas levarás no corpo o orgulho de ter se tomado como ela. Vou mostrar um pouquinho mais, que vai aparecer também o Clécio Andrade. Não me fala. Pela alma de sua mãe. No ateliê, onde a Marcila e tem umas coisas parecidas com que o 17 vai usar também, que é uma bailarina que passa atrás. O 17 vai usar o mesmo. Senhor dos Anéis, todos os homens que se aproximaram de mim hoje broxaram. Todos. Estou completamente nervosa. Sou estes relações sexuais com Jesus Cristo e outra Deus. Aqui já é demais. Não me parece? Sabe, Deus, a senhora é uma vítima de si mesmo. E uma vítima viúva. Paris, cidade luz, cena, sol em céu, fato luz, no seu luz, atrás, galera. Eu queria lhe apresentar o bolo e o bolo. Então você tem uma quantidade de elementos, né, que vão ser presente, a obra do Oswaldo, presente o próprio Oswaldo, né, a ambiência da época e elementos diferentes, né, a pintura, a valorização da pintura, mostrar a pintura, a dança, né, a acrobacia, elementos circenses. Você tem uma série de elementos